A Ucrânia tem um problema com drones. Quase diariamente, a Rússia está lançando centenas de drones de longo alcance nas cidades da Ucrânia, devastando a infraestrutura do país e matando civis no processo. Esses drones são o maior pesadelo da Ucrânia e eles representam o maior problema que a Ucrânia tem que resolver. Essa solução está aqui. A Ucrânia decifrou o código e destruiu a vantagem de guerra da Rússia. Quão bem? Uma antiga arma alemã da Guerra Fria está sendo usada para abater centenas de drones russos. A Gepard é uma arma antiaérea autopropulsada desenvolvida nos anos 70 segundo o Euromaidan Press. Por muito tempo, acreditou-se que era obsoleta diante de armas mais modernas, como o Patriot dos Estados Unidos da América. O Gepard está sendo utilizado no campo de batalha ucraniano como contra-ataque ideal aos ataques de drones russos, desfrutando assim de uma segunda vida. Segundo um desenvolvedor de defesa aérea ucraniano, conhecido como Alquimista, afirma a publicação. Alquimista afirma ao Euromaidan Press que o Gepard é perfeito para defesa contra drones devido à grande quantidade de projéteis que pode disparar para o alto, já que os sistemas automáticos de 35 mm geram densas nuvens de balas. Essas nuvens forçam os drones de longo alcance Shahed da Rússia a tentar navegar o que equivale a uma parede de poderosos projéteis. Cada um deles tem poder suficiente para derrubar um drone. O Gepard fornece defesa crítica de médio alcance, diz Alchemist, acrescentando que um Gepard alemão com canhões gêmeos de 35 mm Ehrlichon já derrubou vários drones com uma única rajada. Isso torna o Gepard muito eficaz. A capacidade da antiga arma alemã de disparar centenas de tiros para o céu em segundos torna qualquer encontro com ela uma sentença de morte. Para os drones Shahed da Rússia, cada um desses drones é um alvo considerável, pesando cerca de 200 quilos, com a ogiva representando de 27 a 90 quilos desse total. As forças de Vladimir Putin esperam que ataque um alvo ucraniano. Um único disparo Gepard derruba esses drones. As balas da velha arma se movem tão rapidamente que podem rasgar o corpo de um Shahed, frequentemente provocando uma enorme explosão ao atingir as bombas. Os drones da Rússia carregam. Então, o que é o Gepard? E por que ele é tão eficaz contra os drones da Rússia? De acordo com o Army Recognition, o Gepard, também conhecido como Cheetah, foi desenvolvido pela empresa alemã Krauss-Maffei-Wegmann de 1976 a 1980. Contudo, o desenvolvimento da arma iniciou nos anos 60. Quando usava essas armas regularmente, a Alemanha as instalava em seus tanques Leopard 1, permitindo que disparassem contra aeronaves inimigas que poderiam tentar destruir os tanques com explosivos. A Alemanha rapidamente percebeu a eficácia de sua arma, construindo 420 sistemas Gepard, exportando muitos para outros países. Romênia, Bélgica, Jordânia, Brasil, Chile, Catar e Holanda têm experiência em primeira mão de quão útil o Gepard pode ser como um sistema de defesa aérea. A Ucrânia está usando suas 55 armas Gepard para destruir os drones russos que aterrorizam seus céus. Uma das razões pela qual o Gepard é tão eficaz é sua torre para 2 homens. Equipado com 2 canhões alemães Ehrlichon com traves de 35 mm, cada um dispara 550 projéteis por minuto, criando as densas nuvens de projéteis mencionadas pelo Alquimista. Com as armas disparando a todo vapor, a Ucrânia pode lançar 1.100 projéteis por minuto, criando uma barreira quase impenetrável pelos Shaheds russos. No entanto, o Gepard raramente é disparado a todo vapor. Segundo o Army Recognition, cada arma é carregada com 310 projéteis antiaéreos e 20 projéteis perfurantes de blindagem. A Ucrânia também tem outras opções. Os Gepards podem disparar munições de alto explosivo incendiário frangível perfurante de blindagem, descartando Sabat, eficiência avançada de acerto e destruição, e projéteis traçadores de alto explosivo incendiário. A versatilidade e o alcance das armas de autoproteção são os pontos fortes do Gepard. Um Gepard com sabote descartável perfurante de blindagem frangível tem alcance de cerca de 5.500 metros, equivalente a aproximadamente 55 quilômetros. E se um drone russo conseguir penetrar a cortina de tiros criada por um Gepard, a arma pode disparar qualquer uma das 4 granadas de fumaça de 76 mm montadas nos lados da torre.
As granadas de fumaça ocultam a posição do Gepard, permitindo que os operadores ucranianos façam uma fuga rápida ou reposicionem a arma para disparar em novos alvos. As granadas de fumaça não são a única proteção do Gepard. A arma é colocada no chassi blindado e com esteiras de um tanque Leopard 1. Como mencionado, os fabricantes alemães removeram a torre original desse tanque para substituí-la pelo sistema antiaéreo. Cada tanque Gepard é tripulado por 3 pessoas, um motorista, um artilheiro e um comandante. A torre e o casco da arma possuem construção soldada em aço, oferecendo proteção à tripulação e à arma contra tiros de armas pequenas e estilhaços de granadas de artilharia. A proteção adicional vem da mobilidade da arma. Um Gepard pode atingir velocidades de até 64 km por hora, percorrendo uma distância de 549 km em estradas ou 399 km fora de estrada. Também é capaz de atravessar trincheiras de até 30 metros de largura. Não subestime essa manobrabilidade. Além de oferecer à tripulação os meios para escapar se o seu Gepard for atingido. A velocidade e alcance dos Gepards permitem que a Ucrânia os mova entre diferentes posições. Isso é vital, dado o enorme volume de drones e outros projéteis que Putin está enviando para a Ucrânia. Um Gepard pode atacar um enxame de drones em um local e rapidamente se deslocar para enfrentar um segundo enxame, se necessário, para a Ucrânia. Apesar da idade, o Gepard é uma arma impressionante que a Ucrânia está recebendo. É rápido, protegido e capaz de encher os céus com projéteis destruidores de Shahed. O Gepard também possui diversos acessórios. Entre eles está um par de radares, incluindo um radar de busca Doppler e um de rastreamento geral. O primeiro está na parte traseira do teto da torre do Gepard e o último na frente da torre. A combinação de radares do Gepard permite a detecção de alvos a uma distância de até 93 milhas, permitindo que os operadores posicionem os canhões duplos antes que o alvo entre no alcance efetivo de tiro do Gepard. Inclua também um sistema de navegação para a tripulação e proteção contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Você consegue uma arma da Guerra Fria que era avançada para sua época e ainda é útil mesmo no cenário atual da guerra na Ucrânia. O Gepard é um tanque e canhão antiaéreo combinados. Os drones russos Shahed não têm chance contra ele. E é exatamente por isso que essa antiga arma alemã está se mostrando tão vital na Ucrânia. É fácil questionar a necessidade da Ucrânia pelo Gepard quando possui sistemas mais avançados, como o Patriot dos Estados Unidos da América e o Skynex da Alemanha. Este último poderia até ser considerado um upgrade substancial sobre o Gepard, e você pode descobrir mais sobre o Skynex em nosso vídeo que cobre a arma. O problema da Ucrânia é a falta de quantidade adequada de sistemas de defesa aérea mais modernos. Isso nos leva ao primeiro motivo pelo qual o Gepard é vital para a Ucrânia. Os ataques de drones russos estão se intensificando mensalmente. O Euromaidan Press evidencia em seu relatório sobre o Gepard, apresentando estatísticas que destacam o quão avassaladora se tornou a barragem de drones da Rússia. Diz que a Rússia lançou cerca de 29 mil drones na Ucrânia desde o início da invasão em grande escala de Putin. Quando este vídeo foi criado, a guerra na Ucrânia já durava aproximadamente 41 meses. Isso indica que a Rússia envia em média 707 drones para a Ucrânia mensalmente. Porém, essa média é ilusória. A Rússia mal usou drones no início da guerra e mesmo em 2024 não os enviava para a Ucrânia no mesmo volume que em 2025. Em 2023, os ataques de drones russos intensificaram-se, superando a média mensal anterior de 707 drones. A BBC apresenta dados estatísticos relevantes. Diz que junho de 2025 viu a Rússia lançar um recorde de 5.438 de seus drones na Ucrânia. Isso é muito acima da média mensal de 707 que obtivemos dos números do Euromaidan. Isso indica um padrão em que Putin depende mais de seus drones. Desde o início de 2025, julho, não viu a Rússia aliviar. Segundo a BBC, a Rússia lançou mais de 2.000 drones na Ucrânia nos primeiros 9 dias do mês. Mantendo esse ritmo, a Rússia baterá novamente seu recorde mensal de drones disparados em julho. Esses ataques de drones mais intensos estão causando muitos danos. Em junho, a Rússia quebrou seu recorde de drones lançados na Ucrânia e matou mais civis ucranianos do que em qualquer mês nos últimos 3 anos.
Segundo a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, em relatório de 11 de julho, os ataques de drones russos em junho causaram 232 mortes e 1.343 feridos. A líder da missão de monitoramento, Danielle Bell, delineou o terror que os cidadãos da Ucrânia agora enfrentam. Civis ucranianos enfrentam níveis de sofrimento não vistos há mais de 3 anos, afirmou ela. O aumento em mísseis de longo alcance e ataques de drones intensificou a morte e destruição de civis distantes da linha de frente. As crianças passam muitas noites não na cama, mas em corredores, porões e banheiros, cobrindo os ouvidos dos sons de sirenes e explosões. Essas experiências deixam marcas duradouras. Infelizmente para as crianças da Ucrânia, Putin está determinado a aprofundá-las. Em 21 de julho, The Guardian relatou o mais recente ataque de drone da Rússia. As tropas de Putin enviaram 420 drones e 20 mísseis para a Ucrânia. Os projéteis russos mataram 2 pessoas, com a Rússia chegando a mirar em uma estação de metrô onde civis aterrorizados se abrigavam. Este ataque ocorreu após outro em julho, quando a Rússia lançou um recorde de 728 drones na Ucrânia em um único dia. A escala pura também está aumentando a eficácia dos ataques de drones russos, segundo o Guardian. Entre abril e junho, cerca de 15% dos drones da Rússia atingiram seus alvos, em comparação com 5% nos 3 meses anteriores. O que vemos aqui é uma campanha proposital de terror. De acordo com um artigo do The Independent de 21 de julho, Putin está tentando usar drones russos para provocar pânico na Ucrânia. Federico Borsari, que é um membro do Programa de Defesa e Segurança Transatlântica do Centro de Análise de Política Europeia, descreve o que a Rússia está fazendo. Já havia indícios de que a Rússia buscava aumentar sua produção de ativos e plataformas para lançar contra a Ucrânia em 2024, relata Borsari ao Independent. A Rússia está diversificando seus pacotes de ataque para torná-los mais custo-efetivos e alcançar uma escala de destruição suficiente para destruir alvos militares-chave, como aeródromos. Borsari acrescenta que Putin também está mirando centros de recrutamento militar, usinas de energia e infraestrutura civil em toda a Ucrânia. Embora eliminar esses alvos seja um objetivo claro para a Rússia, Putin também quer incutir medo e criar pânico em toda a Ucrânia. Assim, intensificar o impacto psicológico da guerra nos ucranianos e dissuadi-los de ir aos postos de alistamento, conclui Borsari. A grande escala de ataques de drones torna as armas Gepard da Ucrânia cruciais para uma forte defesa aérea. Os sistemas mais avançados, como as baterias Patriot da Ucrânia, estão focando nos mísseis altamente destrutivos que Putin está lançando contra o país em quantidade limitada. Os Gepards focam nos drones com o aumento de Shahids russos entrando na Ucrânia. A habilidade do Gepard de gerar nuvens de projéteis tem se mostrado crucial, e sua importância aumentará ainda mais no futuro. O uso intenso de drones pela Rússia atualmente pode parecer insustentável, com milhares a mais sendo lançados mensalmente em 2025 em comparação a 2024. É improvável que a Rússia fique sem drones tão cedo, o que significa que a Ucrânia provavelmente não terá o alívio necessário nesse aspecto. Para manter seus ataques de drones, Putin aumentou significativamente a produção desses equipamentos dentro da Rússia. Segundo o Defense News, em reportagem de 21 de julho, Putin estabeleceu a meta da Rússia ser capaz de lançar 2.000 drones contra a Ucrânia em um único ataque. Isso é de acordo com o chefe do Escritório de Planejamento e Comando do Ministério da Defesa alemão, Major-General Christian Freuding. Fontes afirmam que os russos buscam ampliar sua produção para intensificar os ataques com drones. A ambição é ter 2.000 drones, que podem ser usados simultaneamente. Junto com o aumento da capacidade da Rússia, veio um aumento na qualidade dos drones. Segundo Freuding, a qualidade dos drones copiados dos modelos iranianos anteriores melhorou consideravelmente. Assumimos que a potência aumentou em 50%. Eles são resistentes a defesas de guerra eletrônica e mais desafiadores de se proteger contra. O aumento na qualidade e volume dos drones russos explica por que eles estão atingindo 3 vezes mais alvos atualmente em comparação a alguns meses atrás. Vale ressaltar que este aumento de qualidade parece focar em proteger os drones russos contra as técnicas de guerra eletrônica ucranianas.
Essas técnicas permitem que a Ucrânia interfira nos sistemas de mira dos drones, desviando-os do curso. Se a Ucrânia não puder mais fazê-lo tão efetivamente quanto antes, as armas Gepard se tornam ainda mais cruciais. Eles não dependem de guerra eletrônica para eliminar o crescente estoque de drones russos. Em vez disso, disparam poderosos projéteis para derrubar esses drones do céu. Um alvo de 2.000 drones em um único ataque não significa muito. Se a Rússia não tem capacidade produtiva para atingir esse número, Putin tenta contabilizar isso também. Em 21 de julho, a Reuters noticiou que a Rússia estabeleceu o que seria a maior fábrica de drones do mundo. A Rússia está contratando adolescentes para trabalhar em uma fábrica. A nova instalação e a expansão da produção russa de drones resultaram em um aumento de 169% na fabricação de drones em maio, comparado a abril, segundo a Reuters. A mesma fonte observa que a Rússia produziu 15 milhões de drones em 2024, indicando que os aumentos contínuos na produção devem ser suficientes para superar 2 milhões em 2025. A Euronews afirma que a Rússia está construindo cerca de 5.000 drones de longo alcance por mês, totalizando 60.000 para o ano inteiro. A maioria dos outros drones são de reconhecimento e visão em primeira pessoa de curto alcance, enviados para as linhas de frente para uso das forças russas no terreno. O que vemos aqui é Putin colocando a maioria de seus ovos na cesta de drones. Com a guerra na Ucrânia afetando as finanças russas, a maior produção de drones Shahid permite que Putin atinja a Ucrânia com força a baixo custo. A Euromaidan Press diz que cada um desses drones custa entre $50 mil e $150 mil para construir. Se a Rússia produzir 60.000 unidades em 2025, o desembolso será de 3 a 9 bilhões no ano. Uma quantia considerável de dinheiro, com certeza. Mas quando comparado aos custos de construção de mísseis, os drones são muito mais baratos. Um único míssil russo KH-22 custa cerca de $1 milhão para ser produzido. Segundo a Pravda Building, 60.000 desses mísseis custariam $60 bilhões do orçamento russo. Putin encontrou uma maneira barata de causar grandes problemas para a Ucrânia. É aí que entra o pesadelo mencionado anteriormente no vídeo. A Ucrânia está usando Gepards, a arma perfeita para eliminar as crescentes hordas de drones enviados pela Rússia, na tentativa de acordar desse pesadelo. O Gepard oferece à Ucrânia uma forma econômica de reagir aos ataques de drones russos, em comparação com sistemas mais caros como Patriot. Não há como negar que o Patriot é um equipamento mais impressionante, tanto em termos de sua capacidade de rastrear e atingir alvos, quanto ao puro poder de fogo que traz. Porém, cada míssil Patriot custa cerca de $4 milhões para ser fabricado, obrigando a Ucrânia a ser muito seletiva sobre os alvos que atinge com este sistema. Pense sobre o potencial retorno sobre o investimento aqui. Mesmo que um drone Shahid custe $150 mil para a Rússia construir, usar um míssil Patriot para derrubá-lo significa que a Ucrânia está gastando 266 vezes mais do que a Rússia gastou no drone. Putin adoraria isso. Mesmo que um Shahid não atinja seu alvo, forçar a Ucrânia a desperdiçar um míssil caro seria uma vitória para ele. Já as munições Gepard são bem mais em conta. O Euromaidan Press informa que a Alemanha pagou ao seu principal fabricante de armas, Rheinmetall, $181 milhões para reiniciar a produção de munição Gepard. Esse dinheiro será usado para produzir um novo lote de 30.000 munições, dando ao Gepard um custo por munição de pouco mais de $600. Basta uma rajada rápida, usando algumas dezenas de munições para derrubar um drone Shahid. Ou seja, o retorno sobre o investimento ao usar um Gepard é muito maior que ao usar um Patriot. Quando se trata dos Shahids russos, a Ucrânia pode disparar cerca de 250 tiros de $150 mil, antes que gaste mais para eliminar o drone do que ele custa. Rússia. Se a Ucrânia mantiver menos de 250 tiros por drone abatido, a Rússia terá mais prejuízo financeiro que a Ucrânia. Por fim, é importante considerar que o Gepard é uma arma alemã. No começo de julho, os Estados Unidos da América suspenderam todas as remessas de armas pré-combinadas para a Ucrânia, mas não por causa de atritos com os ucranianos.
O secretário de Defesa Pete Hegseth teria solicitado a pausa, temendo o esgotamento dos estoques de mísseis americanos. Os medos podem ter sido infundados e o fluxo de ajuda foi retomado, informou o The Guardian em 5 de julho. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou um novo acordo em que a OTAN pagará aos Estados Unidos da América por armas destinadas à Ucrânia. Contudo, a Ucrânia não pode desconsiderar o impacto dessa possível pausa. É provável que ainda esteja cautelosa sobre sua relação com os Estados Unidos da América tumultuada desde a presidência de Donald Trump. Com o Gepard, a Ucrânia obtém uma arma alemã sem impressão digital americana, incluindo sua munição. A Ucrânia verá o Gepard como uma arma confiável contra os drones russos, enquanto Putin ficará furioso com a situação. Seu único consolo é que a Ucrânia não possui todos os Gepards que a Alemanha poderia fornecer. A Ucrânia está ansiosa para obter dezenas de armas Gepard que ainda estão nos arsenais da Alemanha. Mas mesmo com o que tem agora, a Ucrânia possui uma arma anti-drone versátil e móvel que Putin nunca esperou que teria que enfrentar. O uso de armas da era da Guerra Fria pela Rússia tem sido um sinal desesperado de que Putin está ficando sem equipamento, segundo a Ucrânia. A arma Gepard mostra como inovar ao usar armas dessa era. Enquanto as defesas aéreas ucranianas se fortalecem, as de Moscou mostram-se ineficazes contra os drones da Ucrânia. A Ucrânia acabou de destruir as defesas aéreas de Moscou e desencadeou o inferno na capital da Rússia. Saiba mais no vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre as armas usadas pela Ucrânia na defesa contra as forças russas. Obrigado por assistir.